fenômeno do karatê que saiu da Suíça e conquistou o mundo. Dono de um estilo único e golpes incomuns, uma técnica rebruscada aliada a um espírito de um verdadeiro samurai. Hoje nós vamos relembrar a história e trajetória de Andy Hug. Andreas Hug é natural de Zurique, na Suíça, nascido em 7 de setembro de 1964. Seu pai, Arthur, era membro de um segmento do exército francês chamado Legionários. Ele acabou falecendo em circunstâncias misteriosas em uma missão na Tailândia, sem nunca ter visto seu filho. Esse fato acabou gerando muitas dificuldades para sua mãe, que teve que procurar um emprego em tempo integral para se manter. E sem meios para o criar, ela acabou decidindo por deixá-lo em um orfanato. Andy então passaria 3 anos de sua infância naquele local, até ser levado por seus avós, onde viveria junto com seus meios irmãos Charlie e Fabienne. Ele frequentemente era alvo de bullying na escola pelo fato dele não ter os pais. Isso acabou motivando ele a buscar a praticar uma arte marcial, para ele ganhar autoconfiança e aprender a se defender. E seria assim que ele começaria sua jornada no karatê. Seu avô, que a princípio foi contra, depois de certa insistência ali de sua avó Fried, ele acabou liberando. Essa decisão se mostrou sábia, já que aos 13 anos, Andy já se mostrava muito diferenciado, ganhando diversas competições infantis, e aos 15 conquistaria seu primeiro título de nível nacional, a Copa Oyama de Karatê Kyokushin. Um fato interessante é que, embora os torneios desse nível serem full contact e exigirem uma idade mínima do participante de 20 anos, Andy, por ter se mostrado tão promissor, conseguiu uma autorização da federação para participar do torneio. Naquela noite, ganharia de vários oponentes mais velhos e bem mais experientes que ele, colocando seu nome no radar mundial da modalidade ainda muito jovem. Entre 1977 e 1991, se dedicaria completamente às competições de Karatê Kyokushin, tendo passagens expressivas nos principais circuitos mundiais, conquistando diversos títulos. Só no circuito europeu foram 5 vezes medalha de ouro. Em 1993, conseguiu mais uma vez o pódio no Mundial, só que dessa vez levando a medalha de prata. Em abril do mesmo ano, faria também sua estreia no K1, mas ainda lutando nas regras do Karatê, conseguindo uma vitória sobre Nobuaki Kukada. Poucos meses depois, entraria no torneio K1 Illusion, evento em que venceu 3 lutas na mesma noite contra Yoshinori Arata, Chang Poek, que era um respeitado representante do Muay Thai, e posteriormente também superando o japonês Shiuki Atokawa. Após esse torneio, Hug já começou a preparar o terreno para sua transição do karatê para as regras do kickboxing, estreando já com um nocaute sobre Ryuki Murakami em 1993. Sua terceira luta de kickboxing pegaria o duríssimo croata Branko Cicatic, que era o atual campeão do GP naquela época. Na luta era notória a diferença do nível de boxe entre ambos, com uma boa vantagem para o croata nos primeiros rounds, chegando a aplicar um knockdown em Hug ainda no primeiro. Porém, ao decorrer da luta, Andy se encontrou no jogo de chutes, conseguindo reverter a pontuação ao seu favor e levando a vitória naquela noite. Após essa vitória, Andy passou a ser visto com outros olhos, consolidando cada vez mais na organização e conquistando a sua vaga no sonhado GP Mundial em abril de 1994. Nas quartas de finais, amargaria uma derrota por nocaute para Patrick Smith. Ambos se encontrariam em uma revanche poucos meses depois, em setembro, onde Hug lavou sua alma o vencendo por nocaute técnico. Nesse ano, ainda teria mais 2 vitórias notáveis contra o famoso kickboxer Duke Rufus e vencendo o título mundial da UKF contra Rob Van Dam. Em 1995, uma rivalidade que marcaria a trajetória de Andy se iniciaria. E obviamente estamos falando do duríssimo sul-africano Mike Bernardo.
O primeiro combate aconteceu na rodada de qualificação do GP, onde ambos trocaram golpes de forma muito dura e equilibrada, mas Mike acabou levando a melhor no decorrer da luta, vencendo por nocaute técnico no terceiro round. Nas duas próximas lutas, amargaria duas derrotas, uma por decisão contra Ernesto Rust e pela segunda vez sendo superado por Mike Bernardo. Esse foi um período bem difícil da vida de Andy, onde ele passou por um quadro de depressão e ao mesmo tempo ele se perguntava se ele seria capaz ou não de ainda competir em alto nível. Em dezembro do mesmo ano, receberia uma injeção de ânimo, conseguindo uma importante vitória sobre Jeremy Le Banner. Essa vitória, ironicamente, o projetaria de um momento ruim a um dos melhores períodos de sua carreira. Andy entraria com o gás renovado e a mente fortalecida no GP de 1996, passando com tranquilidade por Bart Vanner e Dwayne Venn. Na terceira fase, encararia novamente seu algoz Ernesto Rust. Essa foi uma luta emblemática e é lembrada até hoje como uma das melhores da história do K1. Ernesto seguiu o protocolo da primeira luta, investindo bastante nos chutes baixos, enquanto Andy aplicava suas investidas de formas mais criativas, proporcionando um combate muito equilibrado. Após o final do tempo regular, a luta foi declarada empate, se encaminhando assim para um round extra, que novamente foi pontuado como empate, gerando mais um round extra, onde finalmente a vitória foi dada ao suíço por decisão dividida. O maior desafio de Hug ainda estaria por vir, na terceira e última luta da noite. Lá estava ele e seu carrasco, com uma então vantagem de 2-0 Mike Bernardo. Dessa vez, Andy viria com a mente e a estratégia bem mais afiados, conseguindo finalmente sua vitória sobre Mike, pregando seu caixão com uma de suas marcas registradas, acabando com sua perna esquerda e levando o grande prêmio da noite.
ainda no mesmo ano, acumularia mais 4 vitórias no evento, incluindo uma defesa de título na UKF e mais um título mundial de Muay Thai na categoria dos pesos pesados, fechando a temporada com um cartel perfeito de 8 vitórias seguidas. Essa sequência só seria quebrada em 1997 pelo holandês Peter Aerts. Em seguida, ainda conseguiria mais uma vitória sobre Mike Bernardo, igualando o placar da rivalidade em 2-2. Em 20 de julho, no K1 Dream 97, Andy ficaria frente a frente com o karateca brasileiro Francisco Filho, que já havia o vencido por nocaute no karatê há 6 anos atrás. Após um começo de combate tenso e estudado, Francisco finalmente encaixaria um golpe certeiro e deixaria Hug inconsciente. No ano seguinte, Andy faria mais 8 lutas, vencendo 7 delas e perdendo apenas na final do GP de 98 para Peter Aerts. Em 1999, ano em que o K1 estava explodindo em audiência, Andy começaria uma nova jornada em paralelo à carreira de atleta, assumindo o ofício de treinador em sua academia em Lucerna, na Suíça, desejando construir uma nova geração de campeões. Celebrar a nova fase, começaria sua temporada de lutas de forma devastadora, com um nocaute brutal sobre Tsuyoshi Nakasu. Em seguida, emplacou mais 8 vitórias em 9 lutas, fechando sua história no evento com o nocaute do primeiro round contra Nobu Hayashi. Em agosto de 2000, de forma repentina, Andy começou a ter ataques de febre alta e um sangramento nasal intenso. Ele foi encaminhado para o hospital às pressas, onde realizou todos os exames, mas os médicos não encontraram nenhum sinal da doença. Apesar dos conselhos dos médicos e de seu gerente, Hugh ainda viajou ao Japão em 14 de agosto para treinar antes de sua participação, que estava planejada para o K1 World Grand Prix de 2000. Em 15 de agosto, seu médico pessoal detectou um tumor inchado no lado esquerdo de seu pescoço e foi levado às pressas para o hospital em 19 de agosto, depois de sofrer mais ataques de febre. Os médicos finalmente o diagnosticaram com leucemia e começaram a quimioterapia imediatamente. Eles também alertaram Andy que, devido aos problemas cardíacos e de circulação
que ele já sofria há algum tempo, o tratamento quimioterápico poderia de fato afetar bastante a sua condição. As advertências dos médicos mostraram-se verdadeiras. Logo após o início da quimioterapia, Andy sofreu uma hemorragia cerebral, seguida de uma pneumonia forte com febre extrema. Seu corpo apresentava todos os sinais de leucemia aguda, manchas roxas, sangramento no tubo digestivo, sangramento no globo ocular, entre outros sintomas graves. Na manhã de 21 de agosto, Kazuyoshi Ishii, fundador do K1, visitou Andy no hospital e ali ele já teria feito um pedido, que se ele morresse logo, ele gostaria de morrer no Japão. Naquele dia, ele também aproveitou para deixar um recado que acabaria sendo seu último para todos que o acompanhavam, para os fãs e amigos. Eu acho que vocês ficarão chocados quando descobrirem o estado de saúde em que eu me encontro. Quando o médico me contou, foi um choque enorme até mesmo para mim, mas quero informá-los sobre o meu quadro para que eu possa lutar junto com vocês contra essa doença. Ela certamente é o oponente mais difícil de todas as minhas lutas. Felizmente, não poderei lutar no torneio em outubro. Lutarei contra essa doença aqui do Japão e um dia voltarei a aparecer. Não percam a esperança. Saudações, Andy Hug, 22 de agosto de 2000. Logo no dia seguinte, sua condição piorou e começou a ter muita dificuldade para respirar. Pela tarde, entrou em coma e foi colocado em um sistema de suporte à vida. Enquanto estava em coma, seu coração parou 3 vezes, mas os médicos conseguiram recuperar o pulso. Quando seu coração parou pela 4ª vez, os médicos decidiram não revivê-lo. Ele foi declarado morto às 4h21 de 24 de agosto de 2000, 2 semanas antes de seu 36º aniversário. Reportagens sobre a morte de Andy foram transmitidas ao vivo nos maiores canais de notícias japoneses. Peter Artis, que estava internado no mesmo hospital, recebendo tratamento em uma lesão na lombar, começou a chorar por mais de 2 horas seguidas quando foi informado da morte de Andy. Ele dedicaria sua próxima performance na final do Grand Prix de 2000 ao seu amigo. Seu funeral foi realizado em 27 de agosto em Kyoto, onde seu corpo foi cremado e suas cinzas depositadas no cemitério do templo de Hoshuin. Nesse dia, mais de 12.000 pessoas acompanharam a cerimônia do lado de fora. Why do you still fight in the ring? Why? Because I'm born to fight. To make the people happy. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Curta esse vídeo e compartilhe para que essa história chegue a mais pessoas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.